até meia-noite para pregar aqui hoje. Você feliz? Oh, glória a Deus. Oh, glória. Só os irmãos aqui de trás. Glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos falar com Deus? Abra o teu coração para Deus e coloque diante de Deus a tua necessidade, o teu propósito, o teu objetivo que você tem aqui hoje. Eu não posso fazer nada por você, mas há um Espírito chamado Espírito Santo. Ele pode tomar a tua causa hoje. Ele pode de alguma forma, de alguma maneira se manifestar sobre a tua vida e operar uma grande obra. Então apresenta diante dele aquele que pode resolver a situação. Vamos falar com ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Pai, eu estou diante da sua presença, Pai amado, grato por mais um dia de vida, grato por mais uma oportunidade. Acredito eu, Senhor, que essa pessoa que saiu da tua casa, ele não veio aqui por um passeio, ele não veio aqui por mais um culto, mas ele veio aqui para um culto, Deus amado, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, ó Deus, para engrandecer ao Senhor que vive, ao Senhor que reina, ao Senhor que está presente nesta casa de oração, ao Senhor que manifestou, meu Pai, durante esses 8 anos, meu Pai, de Aviva, Califórnia, ao Senhor que se manifestou, ó Pai, Deus amado, na noite de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de agora, o mesmo Deus que renovou agora, o mesmo Deus que batizou ontem, batiza agora, o mesmo Deus que curou, também cura agora, o Senhor é o mesmo, a diferença, Pai, não é o pregador que faz, mas é a presença do teu Espírito, é a presença do teu Espírito, e se a tua presença está aqui, basta, Senhor, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para libertar. Agora começa a soltar esse coração, esse propósito, esse pensamento, Senhor, e começa atuando, operando, a sua ideia, começa a pegar pela mão desta pessoa hoje, eu, Pai amado, levantar, fortificar, derramar da tua presença, derramar do teu Espírito Santo, que ela venha resgatar a fé perdida, a esperança perdida, ó meu Pai, a força que antes ela tinha e perdeu, ó meu Pai amado, eu profetizo que hoje será uma noite de marco, um marco de escolha para fazer aqui, Senhor Deus, irá Senhor levantar pessoas, meu Pai amado, com a mesma fé, com a mesma crença, ó meu Pai amado, com o mesmo vigor de antes na tua presença, ó meu Pai amado, eu oro buscando a tua face e sabendo que o Senhor já está em nosso meio. Fique à vontade, é o que eu oro e que eu clamo nessa noite, em nome de Jesus, e você aplauda ele. Louvado seja o nome do Senhor Deus, glórias, a presença de Deus. Deus está presente aqui. Chamo tua atenção para ouvir a palavra de Deus, porque acredito que Deus vai falar contigo de maneira poderosa, de maneira tremenda. Epístola de Paulo, a segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, preste atenção, aleluia, a segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, acerca, aleluia, de Timóteo quando está em Éfeso. Paulo escreve a primeira epístola e depois de 3 anos ele escreve a segunda. O interessante é que quando ele escreve a primeira ele não está preso, mas a segunda Paulo se encontra preso, encarcerado, e ele vai escrever a carta a Timóteo que está em Éfeso, porém ele está em Roma. Paulo ele está em Roma preso aos cuidados de um imperador romano chamado Nero. A história vai dizer que Paulo, estando preso por perseguição, pela igreja sendo perseguida por um homem de um coração maligno, um homem que queria parar a obra, chamado Nero, ele está perseguindo a igreja e ele começa a perseguir de uma tal forma que homens de Deus são presos, homens de Deus são mortos em Roma, homens de Deus são colocados dentro das arenas para ser mortos pelos leões que estão lá dentro, e a plateia está assistindo. Nero era um homem de um poder aquisitivo muito grande, mas era um homem que usava o seu poder contra a igreja, contra o povo de Deus, e agora ele começa a perseguir os cristãos, simplesmente com desejo de fazer um crescimento no seu território, na onde ele está. Ele começa a queimar as casas que estão em volta, ele começa a fazer tudo que é de mal diante da sociedade, e agora ele vai jogar a culpa nos cristãos, e quem paga o preço são os líderes da igreja. Os líderes, um deles é Pedro, que é crucificado de cabeça para baixo.
O outro é Paulo, que recebe a sentença de ser morto, decapitado. Interessante é que quando Paulo está para ser morto, ele vai escrever a carta a Timóteo, ele vai escrever: preste a ser morto, preste a ser decapitado. Ele vai escrever essa carta. Agora pense comigo, Paulo está para morrer, Paulo está preso, está pressentindo a sua morte, e ele começa a escrever uma carta, sabendo da necessidade da obra, sabendo da necessidade da igreja, e sabendo do jovem líder que é Timóteo, que é o seu filho na fé, e ele vai escrever uma carta para incentivar, para que a obra continue, porque interessante é, querido, quem para aquilo que Deus colocou para fazer, ou quem para aquilo que Deus já aprovou para dar certo, pode levantar o Nero, pode ser levantado o inimigo, pode ser levantado o que for, Deus está no controle da situação, e se Deus está no controle, a obra não para. Aquilo que Deus tem para a sua história, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, não para, porque é Deus que está no controle da situação. Deus estava no controle, como sempre esteve, da sua obra. A obra não vai parar. Paulo está preso, está encarcerado, mas ele vai escrever uma carta. Agora pense comigo a situação de Paulo. Alguém que está em uma situação de morte vai incentivar alguém que está lá fora, porque muitas das vezes acontece isso conosco. A situação que nós vivenciamos, talvez no nosso dia a dia, é uma situação adversa, enfrentamos batalhas no nosso dia a dia, mas mesmo assim você tem uma palavra amiga, mas mesmo assim você tem um incentivo para alguém, porque esse incentivo não vem de você, porque se você olhar para a sua situação, você não consegue, você não avança, mas se você olhar para aquele que habita na tua vida, o Espírito que te impulsiona a dizer: não, tem algo novo para chegar, tem algo novo, vai dar certo, está difícil a situação, o cenário é de morte, mas eu acredito em um Deus que tem poder para mudar o quadro, e você tem palavra para incentivar alguém. Eu não sei se você entrou aqui hoje e o teu cenário talvez é de morte, é de derrota, talvez o cenário que você olha é: não tem jeito, não tem como, mas você sempre tem uma palavra de Deus para a vida de alguém, porque o Espírito de Deus habita em você. Aleluia, glória a Jesus. Quando nós pegamos o texto, a carta que Paulo escreve, você começa a ler, começa a compreender que Paulo, no versículo de número 13, ele está dizendo: eu sou grato a Deus pela tua vida, Timóteo. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Você está em Éfeso, mas eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Sabe por que Paulo está escrevendo a Timóteo? Timóteo foi alguém que não abandonou Paulo nos seus dias de luta e de aflição. E ele começa escrevendo dizendo: olha, eu sou grato a Deus pela tua vida. Sabe por quê? Porque Timóteo não era apenas um filho na fé de Paulo, mas era um amigo íntimo, era alguém que quando Paulo precisava, ele estava com ele, era alguém que quando Paulo necessitava, estava do lado dele. Então eu entendo que Timóteo foi alguém que marcou a história de Paulo. Timóteo foi alguém que veio para marcar. Nós vivenciamos o nosso dia a dia e passam pessoas pelo nosso dia a dia, passam pessoas pela nossa vida e pessoas marcam a nossa história. Algumas pessoas marcam uma marca que não é muito boa, mas outras causam bem, mas todavia pessoas marcam a nossa vida. Paulo, aleluia, foi marcado pela vida de Timóteo, assim como Timóteo foi marcado pela vida dele, porque Deus colocou ele no caminho, Deus colocou ambos no seu mesmo caminho, no seu mesmo trajeto, e ambos foram marca para um outro. O que eu quero te dizer: seja marca na vida de alguém, seja alguém que marque a história de alguém, mas que as marcas que você cause sejam marcas boas e não ruins. Paulo, aleluia, está escrevendo e dizendo: eu sou grato a Deus pela tua vida. Sabe por quê? Porque Timóteo marcou a história de Paulo, marcou o ministério dele, porque quando ele mais precisava, ele estava do lado dele. Eu abro um parênteses para te dizer que quanto mais você precisar, Deus sempre vai levantar alguém para estar ao teu lado. Quando todos te abandonarem, Deus vai levantar alguém para ser um canal de Deus para a tua vida. Tem alguém entendendo o que eu estou ministrando hoje? Deus vai levantar alguém no meio da situação adversa,
contigo, pode todos te abandonarem, mas eu sempre estive aqui do seu lado. No versículo 3, Paulo está dizendo para Timóteo: eu sou grato a Deus pela tua vida, e por longas noites eu me levanto para orar e interceder por vocês que estão em Éfeso. Então ele não é apenas um pai espiritual, ele é um intercessor pessoal de Timóteo, alguém que está preso, encarcerado, prestes a ser decapitado, está escrevendo uma carta dizendo: eu levanto pelas longas noites para interceder por você, porque ele é um intercessor pessoal. Seja um intercessor pessoal para a vida de alguém, seja um intercessor pessoal para a vida de alguém, ou Deus vai levantar alguém para interceder também por você. Deus vai levantar pessoas para clamar por você nos seus dias de luta e de adversidade. Deus vai levantar pessoas para interceder pela tua vida. Ainda no versículo 3, Paulo está dizendo assim: o meu Deus é o mesmo Deus dos meus antepassados. É o único propósito meu, é servir Ele de consciência limpa. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, o meu único propósito é servir a esse Deus de consciência limpa. Mesmo que Deus, o meu Deus, o Deus dos antepassados, é o mesmo Deus de agora, é o mesmo Deus da tua vida. Paulo está dizendo: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que passou lá atrás, Ele é o mesmo Deus da minha vida, Timóteo. É Ele que está me sustentando aqui no cárcere, e é Ele que vai te sustentar aí fora, porque Paulo está prevendo aquilo que vai vir sobre a vida de Timóteo, está vendo a situação que vai vir. A situação que vai vir pode ser difícil, mas o mesmo Deus do passado que ajudou ele, também é o mesmo Deus que vai te ajudar, também é o mesmo Deus que vai te sustentar. Nosso Deus é o Deus dos nossos antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, de Timóteo. É o mesmo Deus que está aqui e dizendo: eu também te sustento nessa luta, nessa perseguição, nessa prova. Você vai avançar e não importa o que você passe, Ele é o mesmo Deus que nos sustenta. Para você entender isso, Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo que está operando ontem, operou hoje e vai continuar operando dia a dia na tua vida. É o mesmo que te alcançou tanto tempo atrás, mas é o mesmo que vai continuar operando. Ele não para de operar, Ele continua. Paulo está dizendo: olha, esse mesmo Deus no passado, é Ele que me dá força para eu passar por essa situação. Paulo está escrevendo e dizendo: Ele é o mesmo Deus dos meus antepassados, Ele é o mesmo que está sobre a minha vida, mas Ele também está na sua, Timóteo. Deus está dizendo para você que entrou aqui hoje: Ele é o mesmo Deus do apóstolo deles que o sustenta, Ele é o mesmo Deus que te sustenta também, Ele é o mesmo Deus que te fortalece também. A luta pode vir, as dificuldades podem vir, mas Deus está dizendo: eu ainda sou o mesmo que sustenta. No versículo 4, Paulo vai trazer a memória quando se despediu de Timóteo. Ele vai dizer: eu lembro-me das tuas lágrimas. Ele vai dizer: eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo, quando você e nós se separamos. Aleluia. Momentos difíceis para ele, momentos de dificuldade para ele, momento que ele está, aleluia, se separando do seu instrutor, do seu mestre, daquele que me ensinou, momentos de lágrimas. Paulo está dizendo: eu lembro-me das tuas lágrimas, momentos adversos. Deixa eu te dizer algo claro para você já entender. Deus é o Deus que não se esquece das suas lágrimas. Deus é o Deus que se lembra das situações adversas que você passa. Paulo está lembrando da situação de Timóteo chorando, mas eu estou aqui te dizendo que Deus também lembra das tuas lágrimas. Deus também te conhece, Deus também sabe da tua situação, Deus também te assiste. Pode parecer estar adverso, parecer que Deus te esqueceu, mas Deus está dizendo: não, eu me lembro daquele dia, eu me lembro daquele momento, eu me lembro daquele propósito, eu lembro das tuas lágrimas. Deus é o Deus que se lembra. Os momentos adversos podem vir as lágrimas, mas nós temos um Deus que nos ajuda a passar. Nós temos um Deus que nos sustenta, que nos fortifica, que nos levanta, que nos capacita a cada dia diante da sua presença. Tem glória a Deus aí. Aleluia. Aí ele está dizendo: eu lembro da sua fé não fingida, que habitou tanto na sua mãe como também na sua avó. A fé não fingida é a fé
dizendo. Você começa a perceber que Paulo começa a liberar palavras para Timóteo, lembrando ele da sua fidelidade, da sua fé com Deus, da sua vida com Deus. Ele está lembrando, mesmo ele preso, ele está incentivando Timóteo, dizendo: olha, eu me lembro da tua fé, que primeiro nasceu na tua mãe, agora, ou primeiro nasceu na sua avó, agora veio para a sua mãe e passou para você. Eu lembro da sua fé. Ele está incentivando a Timóteo, porque certamente Timóteo está passando por um momento adverso, porque certamente Timóteo está passando por dias maus, porque certamente Timóteo está olhando para a situação do seu mestre, e ele está olhando para a situação da igreja sendo perseguida, e quem sabe ele está dizendo: eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, eu não vou avançar. E aí ele escreve o versículo de número 6 que me chama a atenção, e ele diz assim: olha, desperta o dom de Deus que está em ti, Timóteo. Ele escreve o versículo 6 e diz assim: mantém viva, aleluia, a chama que está em dentro. Ele está dizendo para Timóteo: para a perseguição e a luta, eu estou preso, mas o que me faz ficar de pé na presença de Deus é o dom que Deus colocou dentro de mim, é a chama do Espírito de Deus que Deus colocou em mim. E ele está dizendo: olha, aleluia, mantenha acesa essa chama, não permita que o dom, aleluia, vá embora, não permita que aquilo que Deus colocou sobre a tua vida acabe. Paulo está dizendo para ele: desperta o que está aí dentro, Timóteo. Talvez a situação que você está passando é adversa, mas Deus está dizendo: desperta aí dentro aquilo que Deus colocou um dia. Deus está dizendo para você hoje: eu coloquei algo na tua vida, eu coloquei algo aí dentro, eu coloquei uma chama aí dentro, e Deus está dizendo: não deixa morrer, não deixa apagar. Paulo está dizendo para Timóteo: não permita, aleluia, que esse dom, desperta ele, permita que ele fique aceso, não deixe a situação matar aquilo que Deus colocou sobre o teu ministério. Ele está dizendo para ele: desperta o dom que está aí dentro. Ele está dizendo assim para Timóteo: olha, eu sei que a situação que você está passando é adversa, eu sei que a situação que você está passando é dificultosa. Quem não passa por isso? Quem não passa por momentos de querer abandonar o Evangelho? Quem não passa por momentos difíceis? Mas imagine comigo agora, Paulo está sendo para ser decapitado e não está preocupado com isso. Ele está preocupado com que Timóteo, que está lá fora, perca aquilo que Deus colocou, porque ele tem fé, ele tem certeza e convicção que o Deus que colocou ele é o mesmo Deus que vai um dia ter um encontro com ele. E Deus está dizendo: mantém viva essa chama, não deixa que essa chama se apague. Avivamento é você não deixar a presença de Deus ir embora da tua história, no decorrer dos anos, no decorrer da vida, no decorrer da prova, deixar com que a chama se apague, ou seja, mantenha ela viva. Se você entrou aqui hoje com a chama do Espírito quase se apagando, ou se você entrou dormindo aqui hoje espiritualmente, eu vou usar as palavras de Paulo: desperta o dom de Deus que está aí dentro, ativa de novo, levanta do povo. Eu quero profetizar: é noite que você ativar aquilo que Deus colocou no teu ministério, é noite que você ativar a tua fé verdadeira, a sua eficácia, é noite que você ativar, não importa a situação que você está vivenciando. A responsabilidade que Paulo joga para Timóteo é a seguinte: é você que tem que despertar o dom que está aí dentro. Ele não está falando que é o Espírito Santo, o Espírito Santo já está dentro de Timóteo. Ele está dizendo: desperta, é você que tem que despertar o que eu coloquei aí dentro. A situação pode vir, aleluia, mas Deus está dizendo: desperta, porque você tem capacidade para vencer, porque você consegue atravessar, aleluia, você consegue romper, mas você tem que despertar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Deus está dizendo para mim: desperta o que eu coloquei aí dentro, desperta o dom que está aí dentro. Porinácia, doibiécia, calaboi, elevácia. Eu sinto a presença do Mestre. Sabe o que Paulo está dizendo para ele? Não deixe que as situações mate o que Deus colocou aí dentro. Ele está dizendo: olha, você está me vendo preso, você está vendo a situação que eu estou vivenciando, mas não permita que essa situação mate o que Deus colocou aqui. Eu
está dizendo para você: não permita que as situações da vida mate a presença de Deus que está aí dentro. Pastor, tem como você deixar se apagar, tem como você se esfriar, tem como você deixar de acreditar, tem como você deixar de exercer a fé. As situações podem vir, mas Deus está dizendo: não deixe que essa situação te tire da minha presença, não deixe que essa situação apague o que eu tenho na tua vida. Mas Deus está aqui para te dizer: hoje é o culto que eu quero, aleluia, saber essa chama. Hoje é o culto que eu quero fazer com que você lembre que você tem um dom, que você lembre que um dia eu coloquei algo aí dentro, lembre que um dia Jesus morreu por você na cruz, e Ele está aqui pela presença bendita do Espírito Santo para te dizer: a situação não vai te matar, não, a situação vai fazer com que você fique mais forte na presença de Deus. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta no seu dia a dia, mas eu quero te dizer: não deixe que essa situação mate o teu ministério, mate a tua fé. Não deixe que essa situação mate a tua vontade de estar na presença de Deus. Não deixe que essa situação faça com que você abandone a Jesus. Não sei qual é o problema, se é familiar, se é financeiro, não sei qual é o problema que você enfrenta. Não permita ele matar aquilo que Deus colocou dentro de você. É você que não permite isso, é você que não aceita isso, é você que tem que se levantar e dizer: a situação está adversa, mas eu não vou permitir essa situação acabar com o meu ministério, eu não vou permitir o Espírito Santo se apagar dentro de mim. Desperta, é você que tem que despertar aquilo que Deus colocou aí dentro. Mas desperta o que está dentro de você, o que Deus colocou, aleluia, a presença do Espírito Santo. A situação pode ser diversa, mas Deus está dizendo: desperta o que você tem dentro, desperta o guerreiro que está aí dentro, desperta a guerreira que está aí dentro, desperta a pessoa vencedora que você é, desperta a pessoa que tem capacitação pela presença do Espírito Santo para romper, desperta aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. E talvez você está dizendo: pastor, Deus não colocou nada sobre a minha vida, aleluia. Se você prender a respiração, você vai ver que Deus colocou o fôlego de vida sobre você. Deus colocou algo sobre a tua vida. Não deixe que nada te mate, não deixe que nada te pare. Desperta, tem algo melhor aí dentro de você. Você pode romper mais. Eu estou pregando para alguém que é guerreiro, eu estou pregando para alguém que é guerreira, eu estou pregando para alguém que tem capacidade de romper, eu estou pregando para alguém que o Espírito Santo já está dentro, mas você deixa ele se apagar. Mas Deus está dizendo: você é guerreiro, você consegue, você vence. Levanta a tua mão aí, ô guerreiro de Deus, guerreira de Deus. Deus está dizendo: eu estou contigo nessa batalha, eu estou contigo nessa peleja, nessa situação. Eu quero despertar em você o melhor, eu quero despertar dentro de você algo melhor, algo que você consegue. Deus acredita em você, Ele sabe que você vai romper, vai vencer, vai atravessar, não vai morrer, não vai parar aí. Aleluia, desperta o que está aí dentro. Você não é um coitadinho, uma coitadinha, não. Você é um vencedor de Deus, você é um guerreiro de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores, dá para entender isso? Durma com esta palavra: você é mais do que um vencedor. Você é alguém que Deus acreditou e disse: tem um vencedor, mas aquele ali é mais, aquele ali é mais do que vencedor. Ele enfrenta lutas no seu dia a dia, mas a minha presença está dentro dele. É por isso que ele consegue, é por isso que ela avança, é por isso que os dias passam, mas você continua aqui dentro, porque você tem a presença de Deus. E quando vir o culto, só desperta ela. Aleluia. Paulo está dizendo em outras palavras a Timóteo: conserva o que Deus colocou sobre você. Conservar é manter aquilo que Deus colocou. E aí que está o problema: é manter a presença do Espírito Santo que um dia você recebeu. O problema é manter a presença de Deus que um dia você, aleluia, quando aceitou a Jesus, recebeu.
O problema é você manter, aleluia, aquilo que você recebeu um dia na presença de Deus, aquela presença, aquele primeiro amor, aquela vontade de buscar, aquela vontade de orar, aquela vontade de ler a Bíblia, aquela vontade de estar nos cultos todos os dias. O problema é você manter. E Paulo está dizendo para Timóteo: olha, não deixa morrer o que Deus colocou aí dentro, não deixa morrer, não deixa morrer, porque Paulo sabia que se aquilo morresse, Timóteo afastaria. Paulo sabia que se deixasse morrer, se esfriasse na fé, ele não conseguiria atravessar situações adversas. E eu venho aqui pregar para a tua vida hoje e te dizer: desperta o primeiro amor que um dia você teve, desperta a vontade de buscar a presença, desperta a vontade de voltar a orar pela madrugada. Isso é avivamento genuíno, manter a presença de Deus na tua vida a cada dia, a cada luta, a cada diversidade. Está resgatando aquilo que um dia mudou a minha história, aquilo que um dia transformou a minha vida, aquilo que um dia mudou o percussar da minha vida. Isso é ter o avivamento. Mas Deus está dizendo: se você entrou aqui com a presença de Deus te apagando, é o culto oportuno para Deus te dizer: é noite que eu marquei para despertar o que está aí dentro, é noite que eu marquei para que você venha a trazer de volta a essência que talvez você perdeu, a vontade de estar no altar que você perdeu, a vontade de se entregar ao Evangelho da cruz, a lavação ideia que você perdeu. Deus está dizendo: é hoje que eu quero que você resgate, é hoje que eu quero que você traz de volta, é hoje que eu quero que você volte a sentir a minha presença, é hoje que eu quero que você volte a se alegrar ao assentar nesta cadeira e adorar-me. É hoje que Deus está te dizendo: eu quero que você volte a essa essência. Lembra? É só você voltar uns anos atrás na tua história e você lembrar do começo da tua conversão. Era diferente, não era? Porque você tinha mais desejo, porque você tinha medo de pecar, você tinha medo de fazer algo que a presença de Deus se afastasse da tua vida. E Deus está dizendo: então, é hoje que você pode resgatar isso. É você que perdeu, ele não saiu de você, ele está dentro. Ele é fácil de calada cheia de vaia, mas são as situações da vida que você foi se esfriando, você foi deixando apagar, você foi parando de orar, você foi parando de cultuar, e aí um dia vem a luta, um dia vem a prova, e você diz: hoje eu não vou, e hoje eu não quero, hoje eu estou lutando para você, não vou orar. Queridos, os dias não mudaram, somos os mesmos, somos nós que deixamos o avivamento embora. O avivamento de Atos 2, ele não acabou, ele foi naquela época, ele continuou, e ele continua, mas somos nós que temos que querer isso. Somos nós que no meio do deserto e da luta, e de se levantar, pode estar cansado na prova e na luta, e dizer: não, eu quero a presença, eu quero o Espírito, eu quero o renovo, eu quero que o Senhor resgate em mim, eu quero que o Senhor traz de volta esta vontade. Se preciso, com o Espírito Santo que pega pela mão, e ele te levanta de novo, ele te impulsiona de novo, ele traz o pregador lá para o caramba para te dizer: eu estou aqui para te renovar de novo, eu estou aqui para te encher de novo, eu estou aqui, nossa, de gimnásia. Lembra quando você começou a falar em língua pela primeira vez, e agora você já não tem nem desejo de falar mais, mas Deus está dizendo: eu estou aqui para trazer de volta esse desejo, essa inspiração de entrar na minha presença de volta. Desperta. Paulo está dizendo: mantém vivo, porque ele sabe que se isso morrer, acabou, querido. Vamos viver somente de aparência. Se o Espírito se apagar, deixarmos apagar sobre a nossa vida, se nós deixarmos aquilo que Deus colocou aqui dentro, aleluia, dormindo, morrer, aleluia, aí vamos viver uma vida de aparência. Não temos mais o prazer de entrar aqui dentro, não temos mais o prazer de levantar a mão e dizer glória a Deus, não temos mais o prazer de dizer aleluia, obrigado por mais um dia. Mas Deus está dizendo hoje que Deus quer resgatar a tua vida. Hoje Deus está tendo um particular contigo e está dizendo: eu quero que você volte para a minha presença. Eu vou repetir: Deus está dizendo para alguém: eu quero que você volte para a minha presença. E talvez você esteja dizendo: eu estou todo dia, mas o Espírito Santo está dizendo: eu quero que você volte para a minha presença.
significa você ter a presença. Pastor, mas tem que vir, lógico que tem que vir, aí que você tem que buscar. Mas Deus está dizendo, não significa você ter, aleluia, significa que você está aqui, mas significa somente de corpo presente. Aí a vontade e o desejo tem que partir de você, porque senão você está aí dentro vazio e sem a presença. E Deus está dizendo, eu quero te avivar, eu quero te renovar, mas depende de você. Porque quando você quis o Espírito Santo, você buscou por ele. Porque quando você quis o batismo, você buscou por ele. Você quis ele, você desejou ele. E o Espírito Santo está dizendo, não é diferente dos dias de hoje, querido. Tem que desejar por ele. Tem que querer, você tem que decidir, é decisão. A decisão de orar é você que decide. Pastor, mas na casa é uma população, não importa, é você que tira o tempo e diz, agora eu vou orar. Pastor, mas está difícil, não tenho tempo. Tem sim, é você que tira ele. É você que tem que querer a presença de Deus sobre você. Paulo está dizendo, conserva, em outras palavras, mantém vivo aquilo que Deus colocou em ele. Pastor, Deus não colocou nada, então hoje Deus vai colocar, levanta a mão, porque é hoje que Deus vai colocar algo aí dentro e você vai manter vivo, que é a presença de Deus. Aleluia. Pois o Espírito que Deus nos deu é o Espírito de ousadia. Nos versículos a seguir, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, o Espírito que Deus nos deu não é o Espírito de covardia, mas é o Espírito de ousadia, porque a luta pode vir, a aflição pode vir, a perseguição pode vir, mas o Espírito que está sobre nós é o Espírito de ousadia. Pode se levantar, aleluia, a perseguição política que for, lá atrás não foi diferente, foi a mesma coisa, bem pior, mas Deus está dizendo, eu te dei o Espírito não de temor, mas o Espírito de ousadia, para estar na minha presença, porque aquele que falou que é fiel, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ei, será que você não entende isso? Aquele que te salvou um dia, aquele que te trouxe aqui um dia, aquele que te fez uma promessa um dia, ele é fiel, vai cumprir a promessa, vai acontecer, ele vai vir buscar a igreja, mas desperta enquanto ainda é tempo, aquilo que Deus colocou na tua vida. Não fique dormindo, não fique cochilando entre dois pensamentos. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja. A qualquer momento a trombeta soa e você tem que estar desperto a ter um encontro com Jesus, mantendo aquilo que Deus colocou aí dentro, mantendo o avivamento, mantendo a ferramenta que Ele te deu, mantendo a presença que um dia te marcou.